Hoje nós vamos tratar do estudo do título 2, capítulo 3, da nacionalidade, que trata dos direitos de nacionalidade contidos entre os artigos 12 e 13 da nossa Carta Magna. Para entender a formação desses artigos, nós precisamos também entender os princípios por trás deles, tanto o princípio do ius sanguinis quanto o princípio do ius solis. Embora a Constituição Federal não traga as nomenclaturas que eu acabei de citar, a doutrina, muito respaldada por Lenza, Valbeagra, Alexandre de Moraes, traz muito uma explicação aprofundada para cada um dos artigos e incisos contidos nessa carta. Para o ius sanguinis, nós temos aqueles que são nascidos e recebem a nacionalidade a partir de uma questão hereditária, ou seja, a partir do sangue. Já para o ius solis, são para aqueles indivíduos que nascem num determinado território e adquirem a nacionalidade a partir do nascimento em determinada localidade. Ambos os princípios são adotados pela Constituição Federal de 1988 e é isso que nós vamos entender ao longo do episódio de hoje. Então, no artigo 12, nós vamos trazer agora um entendimento de como se dá o processo de aquisição da nacionalidade. Em questão, a nacionalidade originária, também chamada primeira, que no caso é a nacionalidade involuntária, aquela que o indivíduo recebe sem a sua intenção, sem a sua vontade. Ou seja, é todo aquele indivíduo que nasce em um território e ele simplesmente consegue a nacionalidade porque ele nasceu lá. No caso do Brasil, todos os brasileiros natos que nasceram aqui conseguem a nacionalidade originária somente por terem nascido no nosso território. Já há casos em que, mesmo o indivíduo sendo filho de pais estrangeiros, esse indivíduo pode ser natural do Brasil, ou seja, nato, mesmo que os pais sejam de outro país, salvo um caso também especificado dentro do artigo 12, para os pais que estão a serviço do seu país, sendo um ou sendo ambos. Agora nós vamos entender como a Constituição aborda ambos os princípios, tanto o princípio do ius solis quanto o princípio do ius sanguinis, e os benefícios atrelados à nacionalidade originária. Bem, o Brasil adota duas formas de adquirir a nacionalidade, sendo elas o jus sanguinis e também o jus soli. Falarei um pouco sobre cada um e explicarei os pontos e requisitos para que essa forma seja efetivada a nacionalidade. No caso do jus sanguinis, que é o direito ao sangue, a criança mesmo nascida no exterior tem o direito de adquirir a nacionalidade brasileira por ter pais brasileiros. Porém, deve ser seguida alguns requisitos para que assim seja efetivada. Ela deve ser nascida no exterior e registrada em repartição competente brasileira no país em que nasceu. Assim, é constatado a nacionalidade de seus pais. Ela deve residir no Brasil antes de completar os seus 18 anos para que assim seja efetivada definitivamente a sua nacionalidade. No caso do jus soli, que é o direito ao solo, a criança nascida no Brasil com pais estrangeiros pode ter o direito à nacionalidade seguindo alguns requisitos, sendo eles nascida em solo brasileiro e tendo pelo menos um de seus pais brasileiro nato. E a criança deve optar pelo país, no caso, pela nacionalidade brasileira ou pela de seu outro país. A cidadania brasileira é o direito fundamental que permite aos indivíduos participar da vida política e social do país. É um direito que traz consigo deveres e responsabilidades também. É necessário que todo cidadão saiba como adquirir tal nacionalidade e em quais casos ele pode ter esse direito, para que assim também saiba suas responsabilidades e também as consequências que acarretam. Sobre a nacionalidade brasileira por opção, é previsto no artigo 12, inciso 1, a linha C da Constituição Federal. Estabelece que indivíduos nascidos no exterior poderão ser reconhecidos como brasileiros caso cumpram os seguintes requisitos: ser filhos de pai ou mãe brasileira,
ter residido no Brasil em qualquer momento da vida e optar expressamente pela nacionalidade brasileira após atingir a maioridade. Formalizar essa opção perante o juiz federal, conforme previsto no artigo 109, inciso 10 da Constituição Federal. Diferente da nacionalidade originária, que é automática, a nacionalidade por opção exige que o indivíduo manifeste sua vontade expressamente. Isso garante que somente aqueles que realmente desejam manter um vínculo jurídico com o Brasil sejam reconhecidos como brasileiros. O requisito da manifestação expressa da vontade tem uma grande importância no ordenamento jurídico, pois impede que a nacionalidade seja imposta a indivíduos que não têm qualquer ligação efetiva com o Brasil. Esse critério segue o princípio da autodeterminação, que reconhece o direito de escolha do indivíduo. Além disso, essa exigência evita conflitos de dupla nacionalidade não desejada, permitindo que o indivíduo escolha qual vínculo jurídico ele deseja manter de forma consciente e legalmente válida. Para compreender melhor sobre a nacionalidade por opção, recorremos a dois grandes doutrinadores do direito constitucional, Alexandre de Moraes e Sônia Tanaka. Segundo Alexandre de Moraes, a nacionalidade brasileira por opção é uma forma de naturalização originária, pois recorre da manifestação de vontade do indivíduo e não de um ato discricionário do Estado. Ele explica que essa categoria reforça o princípio da efetiva vinculação ao Brasil, garantindo que apenas aqueles que possuem laços reais com o Estado possam adquirir a nacionalidade. Também destaca que a exigência de residência no Brasil, mesmo que em algum momento da vida, evita que pessoas sem qualquer ligação real com o país obtenham essa nacionalidade de forma meramente legal. Outro ponto essencial ressaltado é que a opção pela nacionalidade não pode ser feita por terceiros, somente por o próprio indivíduo após atingir a maioridade. Tem o direito de manifestar sua escolha, o que reforça a importância do livre-arbítrio e da autodeterminação. Já a nossa doutrinadora, Sônia Tanaka, destaca que a nacionalidade por opção possui um procedimento formal rigoroso, justamente para evitar concessões automáticas. Segundo a doutrinadora, esse tipo de nacionalidade não pode ser confundido com a nacionalidade originária, pois só se concretiza mediante o cumprimento dos requisitos constitucionais. A doutrinadora também enfatiza que ao optar pela nacionalidade brasileira, o indivíduo passa a ser reconhecido como um brasileiro nato, para fins de direitos políticos e de proteção contra a extradição, garantindo sua plena participação na sociedade brasileira. Essa diferenciação é fundamental para evitar distorções no conceito de nacionalidade, assegurando apenas aqueles com vínculo real com o Brasil possam exercer seus direitos e deveres como cidadãos brasileiros. Ainda sobre a questão da aquisição da nacionalidade originária, é importante que nós destaquemos que não existe, perante a Constituição, nenhuma distinção muito significativa entre brasileiros natos e naturalizados. No entanto, quando se trata de assumir determinados cargos, aí sim, existem alguns cargos que são previstos na Constituição que só podem assumir, só podem ser investidos nesses cargos indivíduos que efetivamente sejam indivíduos natos. Os cargos são os seguintes: Presidência e Vice-Presidência da República, Presidência do Congresso, tanto da Câmara quanto do Senado, Ministros do Supremo Tribunal Federal, cargos de diplomatas, oficiais das Forças Armadas e Ministro da Defesa. Esses são cargos que são específicos, que são exclusivos, que podem ser assumidos apenas por indivíduos que são natos. Uma outra previsão que há na Constituição com relação a essa questão da aquisição de nacionalidade é a possibilidade de abrir mão dessa nacionalidade e, a qualquer momento, o indivíduo que nato abriu mão da sua nacionalidade originária, ele pode, a qualquer momento da vida, requerê-la novamente sem que esteja impossibilitado de fazer. Então é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado, tenham entendido e até o próximo episódio.